Se você estiver esperando o momento perfeito para comprar Bitcoin, talvez você esteja focado na pergunta errada. Porque na prática ninguém sabe qual vai ser o menor valor desse ciclo e nem mesmo qual o dia exato que isso vai acontecer. Mas na verdade você nem precisa de saber disso. Existe um risco muito maior do que você não acertar o melhor preço e o melhor momento, que é o risco de você ficar de fora de excelentes movimentações. E é sobre esse risco que a gente vai falar hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Viçoso, analista cripto há 7 anos, e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida e consistente, utilizando o mercado cripto para isso. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de oportunidade ou análise que eu enviar aqui. E se o conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like e deixe um comentário também. Bora para a análise de hoje. Bom, se você tem acompanhado as últimas movimentações e decisões, sabe que eu vendi todas as minhas posições no rompimento dessa lateralização aqui para cima, em 79 mil dólares, e agora recentemente recomprei aqui na casa dos 60 mil dólares. Saiba que foi uma compra altamente estratégica, que ainda estamos surfando essa movimentação. Alguns sinais começam a chamar minha atenção, e o primeiro deles é que a gente começa a observar que, após termos aqui novamente capturas de liquidez abaixo dos 60 mil dólares, o preço começa a tentar se consolidar acima da região dos 62 mil dólares. A gente vê que a gente teve aqui uma ação institucional contínua, toda vez que o preço voltou a testar aqui 61, 62 mil dólares, e a gente nesse momento está brigando aqui com essa EMA 200 do tempo gráfico de 4 horas. Ela vai ser aqui o primeiro desafio que o preço tem para conseguir romper essa estrutura aqui de cunha para cima, para a gente continuar vendo pelo menos um alívio no curto prazo da nossa movimentação de bear market, que ainda não está no fim. Se você é novo aqui no canal, entenda que tudo isso que eu estou falando não é com base em achismo, não é com base no que eu acredito ou o que eu quero que o preço faça. A gente tem um lema aqui no canal que é menos viés e mais patrimônio. Então, se amanhã esses dados mudarem, esses dados me mostrarem que a gente iniciou uma estrutura de alta, uma estrutura de bull market, a gente tem combustível para isso, obviamente eu posso segurar essas posições, cancelar a estratégia de venda, trocar uma estratégia por outra estratégia mais eficiente, de acordo com o que o mercado vai me entregando. Por isso é importante a gente analisar o mercado dia após dia, sem ficar focado em uma única decisão, sem ficar focado ali em um único viés, sabendo que o mercado é muito dinâmico e tendo a humildade de tomar as melhores decisões nos melhores momentos, sem a necessidade de todas elas estarem 100% e absolutamente certas. A gente faz o que os dados nos mostram naquele momento. Se no momento atual os dados nos mostram que a gente ainda não teve uma inversão de tendência em tempos gráficos maiores, quando eu olho aqui no tempo gráfico semanal, apesar do preço ainda estar absolutamente descontado do nosso topo histórico, eu vejo que a gente já está mais próximo do final do ciclo do que do início do ciclo. Eu sei disso tudo, mas eu não vejo e não tenho claramente na minha frente sinais de reversão de tendência. Então, antes da gente ter esses sinais, basicamente o meu viés continua sendo o que eu estou vendo no gráfico e podendo ser modificado a qualquer momento. E quando eu olho essa estrutura se formando, eu vejo claramente que ela é uma estrutura de baixa que ainda não atingiu os seus níveis de capitulação cíclica. Eu observo que a diferença de volume que eu tive aqui no final do ciclo para a situação do volume que eu tenho nesse momento agora. A diferença do pânico que a gente teve em fundos cíclicos anteriores, eu já estou no mercado há mais de 2 ciclos. Então, eu vejo que não chegamos ainda no melhor momento possível. Porém, o risco maior é você ficar absolutamente preso nessa informação, sem tomar nenhuma decisão, perdendo excelentes oportunidades de curto prazo como essas. Quando eu vendi aqui em 79 mil dólares, muitas pessoas falaram que daqui a algum tempo o Bitcoin iria estar muito mais caro do que isso, que eu iria me arrepender. E sim, daqui a algum tempo é muito provável que ele esteja mais caro do que 79 mil dólares. Porém, no momento atual, dos 79 para o preço agora,
eu já estou 20% descontado. E quando esse preço atingir novamente os 79 mil dólares, do momento atual, eu ganho mais 30% em cima do meu patrimônio. Esse é o jogo de construção de patrimônio sem ficar muito preso a viés apenas aos dados. Outro dado importante que a gente tem que analisar é sobre o nosso mercado internacional. Quando o preço do ativo estava aqui nessa região, eu já alertava vocês que era muito provável que em pouquíssimo tempo a gente teria ali uma correção bem acentuada. A gente poderia ainda ter uma esticada de preço, mas que esse movimento artificial aqui, muito impulsionado pela bolha da IA, pelo setor de tecnologia artificial, ela não conseguiria se sustentar por muito tempo. A gente não via movimentos tão fortes como esse há muitos anos e a gente, em breve, iria ver essas correções chegando. Pois bem, quando estávamos nesse momento, ninguém falava sobre isso. O público em geral, o varejo, só enxergava oportunidade, quando eu já alertava sobre a queda. Agora que a gente tem essa estrutura se formando, as pessoas começam a entender que o cenário mudou. Elas começam a acreditar que a coisa está começando a ficar feia aqui. A gente ainda está numa estrutura de alta, tá? Isso aqui é considerado ainda uma bandeira de alta. Mas cada vez que essa estrutura começa a ficar mais feia, que as pessoas começam a acreditar e a sair ali das suas posições, e é por isso que quando a gente inicia uma correção mais forte, quem estava atrasado, quem deixou de acreditar, começa a sair correndo, vendendo as suas posições e gerando um efeito cascata, que pode impactar e, inclusive, pode ser um dos catalisadores ali do nosso final de ciclo no Bitcoin. Inclusive, pessoal, é importante vocês não se apegarem a ativos, a momentos de mercados, ao preço fazer exatamente o que vocês gostariam, porque geralmente quando vocês escutam muito falar uma coisa, pode ter certeza que vai acontecer o oposto. A gente pode observar isso na SpaceX, o lançamento mais aguardado de 2026, o ativo destaque, que tem altíssimo potencial, queria tornar o primeiro homem trilionário em dólar na face da Terra. Tudo isso aconteceu, porém, quem comprou, principalmente aqui na região de topo, logo em seguida do lançamento, já está amargando aqui um prejuízo de quase 50%. Será que já estamos num bear market aqui, nesse ativo? Será que essas pessoas tinham a ideia de comprar aqui seria uma péssima ideia? Ou elas estavam ali presas na ideia de que estava todo mundo falando, na euforia do momento? É por isso que é tão importante vocês olharem a coisa de forma mais racional possível. E quando a gente olha aqui os ETFs, sempre que o preço começa a cair, eles acentuam as vendas e eles acabam ditando o humor do investidor comum. E a gente pode observar que nessas últimas semanas o humor estava absurdamente negativo. Essas barras douradas aqui, ó, me mostram saídas massivas do ativo de pessoas que investiam em Bitcoin através dos ETFs. E recentemente, nos últimos dias, a gente começa a ver uma mudança desse sentimento. A gente começa a ver que começamos a ter entradas, começamos a ter aqui uma redução das saídas. Esse humor pode ser o catalisador para deixar o Bitcoin ter esse respiro que eu guardo ali para poder novamente executar as minhas posições e colocar lucro no bolso. Mas antes disso acontecer, temos que continuar observando o que os dados nos mostram. Quando eu olho a distribuição de supply, a gente vê que hoje tem aqui basicamente 56% de pessoas no lucro versus cerca de 44% ali de pessoas no prejuízo. Esse dado é muito importante, porque quando a gente bateu ali nos 60 mil dólares, se você voltar nos meus vídeos anteriores, você vai ver eu mostrando essa proporção, estava ali cerca de 50% a 50% exatamente. E esse dado de 50% versus 50% foi um dos motivos, se você voltar, você vai ver em um dos vídeos anteriores, que foi um dos motivos que me levou, nesse dia que aconteceu isso, a fazer a minha compra ali novamente nos 60 mil dólares. Não acreditando em uma alta infinita, mas acreditando que seria um ponto de entrada interessante. Agora que o preço já estica para 64, 65 mil dólares, as pessoas começam a achar interessante. Observe como que o movimento é muito parecido. Independente da época,
no momento mais propício para aquela entrada ou para aquela saída, é o momento que as pessoas menos acreditam nisso. E isso se deve a uma lógica que eu sempre explico, que o mercado ele privilegia quem pensa contraintuitivamente e de forma racional. Porque o mercado é um jogo de soma zero. Então, geralmente temos ali 95% das pessoas pensando de maneira indevida, para versus 5% de pessoas se posicionando e pensando de maneira estratégica. Então acaba 95% perdendo um pouco de dinheiro para 5% ali ganhar muito dinheiro. E por isso que você tem que ficar muito atento a esses dados para conseguir pegar, visualizar e tomar as decisões, apertar o gatilho de compra ou de venda nos melhores momentos e nos dias mais propícios para isso. E quando a gente olha agora para essa distribuição, ainda assim é um dos motivos que me leva a acreditar que a gente não está no fundo cíclico. Geralmente, fundos cíclicos são marcados pela grande maioria no prejuízo. Então, se no momento atual eu tenho 56% no lucro, eu espero que o fundo cíclico, essa proporção ainda se inverta. Por isso, a gente deve analisar o mercado dia após dia. Mas, além de saber essa proporção, eu tenho que saber qual grupo de investidor está em cada ponta. E eu observo que, abaixo do preço atual, que hoje está ali na casa dos 63, 64, 65 mil dólares, eu tenho um grande supply se formando aqui. Muitos investidores acumulando aqui na casa dos 62 mil dólares. Eu tenho uma outra barra muito grande aqui em 84 mil dólares, de azul. Observe que esses dois investidores são grupos totalmente diferentes. Vermelhos são as pessoas que investiram recentemente. E essas pessoas até podem contribuir para a gente ter essa alta, esse respiro nos próximos dias, uma vez que eles estão constituindo aqui uma estrutura, uma região de suporte na casa dos 59 a 62 mil dólares. Então, essas barras vermelhas, pelo menos a curto prazo, elas são positivas. Entretanto, quando a gente tiver ali novamente um movimento de pânico, são essas mesmas barras que serão responsáveis por ser um catalisador de uma queda mais acentuada no momento de pânico extremo. Então é muito provável que nos próximos dias, semanas e meses a gente vê o preço trabalhando entre essas duas barras, tá? O preço ali entre os 60 mil dólares, com dificuldade de ir abaixo disso, pelo menos a curto prazo, e também com muita dificuldade de ultrapassar os 84 mil dólares. Então lembre-se, quando a gente ver o preço ali chegando em 84 mil dólares novamente, não acredite que a gente vai chegar aqui em 84 mil dólares e passar direto, fazendo um movimento altamente forte de bull market. Por quê? A gente tem muitos investidores que estão presos, amargando prejuízo nessa região dos 84 mil dólares. Então é muito provável que, caso a gente chegue aqui nos 84 mil dólares, antes de termos uma reversão de tendência completa, a gente tenha pelo menos uma pernada de baixa antes de conseguirmos romper essa região dos 84 mil dólares, porque vai ser uma zona de muitos arrependidos que ficaram ali segurando posições em prejuízos muitos meses. Então tome muito cuidado quando a gente chegar nessas regiões chaves que eu estou mostrando para vocês. E quando a gente olha aqui para a redução do risco potencial de termos um pânico de venda no curto prazo, a gente vê que essa redução está contínua. Dia após dia, a gente tem visto aqui uma redução desse risco de termos uma venda mais massiva no curto prazo. Esse é um outro dado que me leva a acreditar que a gente muito em breve vai ter esse respiro dessa movimentação de preço no curto prazo. Quando a gente olha também para o grupo de investidores que estão no mercado há mais de 155 dias, a gente tem um dado interessante. A gente observa que esses investidores continuam acumulando. E isso, de certa forma, é muito favorável para o mercado. Por outro lado,
eu vejo que tem muitas pessoas que se apegam somente naquilo que elas querem se apegar e entendem que isso é uma ótima narrativa de que os investidores maduros estão acumulando, então seria ótimo eu acumular nesse momento para que daqui a 5, 10 anos o preço vai ali multiplicar por muitas e muitas vezes. Mas na realidade a gente vê que isso é mais uma narrativa criada. A gente observa no ciclo de 2018, por exemplo, que o fundo cíclico só se deu quando esses investidores saíram do jogo também. Eu creio que nesse ciclo a gente vai ter uma estrutura muito parecida, que os investidores vão continuar acumulando, o momento onde que a gente vai ter uma rápida saída desses investidores e que a gente pode ter ali um catalisador que pode fazer o preço de maneira rápida testar regiões inferiores. No ciclo de 2018, a gente vê que a gente saiu ali de $6.500 para $3.300 em pouquíssimo tempo. Então, é um indicador que, ao mesmo tempo que ele é benéfico para o que a gente quer que aconteça no curto prazo, ele é um indicador que a gente deve observar mudanças assim que elas iniciarem neste gráfico. Observa que você não precisa reinventar a roda, mas você precisa ter muita percepção do que está acontecendo naquele momento, sem cravar uma única narrativa, ou de alta ou de baixa. Ser estratégico, porque o preço do ativo hoje ele é tão alto que a gente não consegue mais, em um único ciclo, ter ali movimentações explosivas de 10x, 20x, 30x. A época de ganhar dinheiro fácil, de forma amadora, só comprando e deixando o ativo lá parado, ela já acabou. Muitas pessoas vão acabar entendendo isso da pior maneira possível, comprando Bitcoin nos momentos errados, amargando por anos prejuízos e muitas das vezes saindo no 0 a 0, perdendo o ativo mais precioso que elas têm, que é o tempo. A gente pode ver o maior especialista em DCA do mundo, o Michael Saylor, que está ali investindo há anos e anos e acumulando um absurdo prejuízo na casa de bilhões. No caso dele, seria muito mais interessante ter pegado todo esse dinheiro e deixado na renda fixa ou até mesmo na poupança. Então, meu amigo, se um investidor profissional como ele está jogando o jogo de maneira errada, é óbvio que no caso dele, ele é obrigado a jogar isso dessa maneira para poder agariar fundos, para continuar investindo, mas você tem a opção de fazer com que o seu patrimônio seja preservado e multiplicado apenas tomando decisões estratégicas. Bom, e quando a gente olha aqui para esse outro indicador, o MVRV, observa que a gente tem aqui um modelo matemático que mostra o quanto o preço está descontado ou valorizado em relação ao preço justo. E observa que todas as vezes esse modelo matemático acertou drasticamente, né? A gente teve aqui o preço nessas regiões inferiores em verde, onde a gente ainda nem mesmo entrou. Então, para mim, cravar que a gente nunca mais vai ver o preço abaixo dos $60.000, simplesmente porque fulano ou ciclano disse ou comprou, ou você mesmo comprou o Bitcoin e quer com que isso aconteça, para mim é uma forma amadora de observar os dados que estão claros, mas que o mercado inteiro tenta te enganar para você estar ali junto dos 95%. Todo mundo que foi contra os dados e contra este mercado não se deu bem e amarga altíssimos prejuízos. Quando a gente observa esse outro modelo matemático, a gente vê zonas de preço que sempre foram respeitadas também. E a gente vê um padrão muito interessante no múltiplo de Mayer. Observa que em todos os ciclos anteriores, as zonas de ouro, onde que seria mais interessante comprar, as regiões interessantes, seriam abaixo dessa nossa última linha verde aqui. Região onde que a gente não está nesse momento. Mas, Viçoso, se a gente observar, em fevereiro a gente atingiu essa zona, né? A gente atingiu zonas inferiores a essa linha verde. Sim, e em todos os ciclos a gente atingiu essas zonas num primeiro momento. Observa aqui no ciclo de 22, a gente atingiu no primeiro momento, no ciclo de 18, a gente atingiu no primeiro momento, nesse outro ciclo de 14, a gente atingiu no primeiro momento, tivemos respiros e tivemos aí sim
a nossa derrapada final, o nosso fundo cíclico numa situação de atingir essa zona de uma maneira mais acentuada, mais rápida e mais crítica. Observa como que foi a segunda entrada na zona, essa segunda entrada aqui na zona, essa segunda entrada aqui na zona, e a gente pode esperar que nos próximos meses é muito provável e possível que teremos essa entrada novamente. Outra maneira de visualizar o que eu acabo de dizer é quando a gente olha o NUPR. A gente vê que nesse ciclo ainda foi o único ciclo que a gente não teve regiões de pânico extremo. Observa que em todos os ciclos o preço andou por algum tempo nessas zonas de pânico extremo. Zonas onde que até mesmo o institucional tem que se desfazer de grande parte das suas posições ali para ter liquidez. Então é um momento onde que o investidor de curto prazo está em pânico extremo e até mesmo o investidor de longo prazo acaba pegando parte desse pânico e desfazendo das suas posições. Quando a gente olha para nossas zonas de liquidez, a gente vê uma forte zona de liquidez em 62 mil dólares, começou a absorver bastante posição ali, e eu não me admiraria da gente ver um pullback. Então, se você está totalmente de fora, um pullback saudável até os 62, 61 mil dólares seria uma zona interessante para você montar uma posição de curto prazo de forma estratégica, porque ao passo que a gente tem uma zona bem ativa de liquidez abaixo, nos 62 mil dólares, quanto mais o preço vai subindo de forma lenta e gradual, a gente vai criando mais liquidez e capturando a liquidez acima. Quando a gente olha no consolidado trimestral, a gente vê que a gente tem uma liquidez em cascata gigantesca para cima, que o preço, bem provável, vá capturar ela nas próximas semanas. Observa que essa liquidez ela está mais forte ali em 68 mil dólares, mas que ela continua aqui em cascata até onde? Até chegarmos lá nos 83 a 85 mil dólares, que é justamente o topo dessa região aqui, antes da gente ter uma movimentação mais acentuada de baixa. E partindo agora para finalizar a nossa análise quantitativa, eu vejo que durante essa lateralização continua de forma muito lateral também no mercado de futuros, né? A gente continua tendo movimentações de alta, movimentações de baixa, movimentações de alta e baixa, que são dados que não nos dão clareza ainda das próximas movimentações. Porém, uma coisa começa a me chamar a atenção no curto prazo. Observa que durante essas movimentações laterais, a gente vê capturas de liquidez aqui dos shortados. O que é isso? A gente vê que qualquer movimentação de alta já é um motivo para muitos investidores abrirem movimentações alavancadas de baixa e o preço tende a ir capturar de forma forte essas movimentações. Observe como que a gente teve movimentações explosivas de altas no curto prazo e que capturaram boa parte dessas movimentações. Então, se isso continuar acontecendo nos próximos dias, pode ser a movimentação catalisadora ali para criar uma movimentação artificial de uma alta repentina para capturar essa liquidez no curto prazo acima dos 65 mil dólares. Então, é um momento que a gente pode estar diante de uma movimentação de curto prazo muito interessante, mas que ela deve ser feita de forma estratégica e você deve acompanhar esses dados diariamente para poder tomar as melhores decisões de saída ou movimentações de reentrada. Lembre-se sempre do que eu disse, o enriquecimento com moedas de sapinho, com moedas aleatórias, já acabou. Agora é hora de você aproveitar a única forma de construir patrimônio de forma sólida e consistente, que é sendo absolutamente estratégico, racional e sem viés. Menos viés e mais patrimônio. E se você gostou da análise de hoje, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, ative as notificações e deixe aqui um comentário também, porque assim me incentiva aqui a continuar trazendo um conteúdo de qualidade, de altíssimo nível e de forma gratuita aqui para você semanalmente. Forte abraço e até o próximo vídeo.